Vamos fazer umas observações aqui num assunto importante, né? Mais uma vez lembrando, qualquer dúvida pode entrar em contato no www.doematewordpress.com ou gsufra@hotmail.com ou doemate@hotmail.com. Uma observação importante é o seguinte: sempre que você for resolver qualquer problema de geometria, né, eu sempre posso reduzir esse problema a um triângulo. Então é muito importante a gente ter conhecimento sobre triângulos, né? Então, uma observação que a gente sempre faz é que qualquer que seja o triângulo, ele sempre vai estar inscrito, né? Muitas pessoas não sabem a diferença entre essas duas palavras, né? Inscrito e circunscrito. Inscrito significa estar dentro, circunscrito é o que está fora. Então, por exemplo, nessa figura aqui, quando eu me refiro ao triângulo, eu digo que o triângulo está inscrito na circunferência, ele está dentro da circunferência. Automaticamente, se eu começar a frase com a circunferência, eu vou falar que a circunferência está circunscrita ao triângulo. Então, de uma maneira geral, essa é a diferença entre a palavra inscrito e circunscrito. Nesse caso, se eu começar a frase iniciando a palavra triângulo, eu falo triângulo está inscrito. Se eu começar com a frase circunferência, a circunferência está circunscrita. Então, apenas a mudança de uma palavra, né? A figura é a mesma, mas quando eu mudo a palavra, eu estou me referindo ou ao triângulo ou à circunferência, certo? Mas o que interessa sempre para a gente é isso: sempre o triângulo vai estar inscrito numa circunferência, ou seja, todo o triângulo vai estar dentro de uma circunferência, né? Através disso, eu defino duas coisas básicas, que é a medida do ângulo inscrito vale a metade do arco. O que significa isso? Como o triângulo está dentro de uma circunferência, né, cada ângulo dele vai estar em cima do arco da circunferência. Então, por exemplo, esse ângulo aqui se refere a esse arco aqui, ó, que vai desse ponto a esse, né? Então, esse ângulo vai ser a metade do arco. Significa que se esse arco aqui vale 60 graus, esse ângulo aqui vale 30. Por isso é que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180 graus. Por que vai ser 180? Porque cada circunferência toda vale 360 graus. Então imagine, se eu tenho um arco aqui que vale, por exemplo, 80, esse ângulo aqui vai ser 40. Se isso aqui é 60, aqui vai ser 30. Automaticamente, 80 mais 60 são 140, né? 140 sobra o restante que falta para 360. Então, como cada ângulo desse é metade, a soma deles vai ter que somar a metade de uma circunferência, que é 180 graus, certo? Bem, esses conceitos são importantes porque a partir daí, né, a gente com mini aulas ou mini curso, a gente vai definindo tudo a partir daí. Ou seja, a partir desses conceitos de ângulo inscrito, outra coisa, a medida do ângulo central é igual à medida do arco. Ou seja, ângulo central é sempre o ângulo que está aqui, ó, porque quando você tem uma circunferência, você tem o centro da circunferência. Então o ângulo central vai sempre partir do centro até o vértice de um triângulo. Então, por exemplo, se eu supor que o centro seja aqui, se eu traçar um ângulo daqui para cá, ó, esse ângulo vai ser central, e esse ângulo sempre vai ser igual ao arco. Então esse conceito também é importante. A partir desses dois conceitos, a gente vai estudar, né, teorema de Tales, teorema de Pitágoras. Aí você estuda o teorema dos cossenos. Com esse teorema muita gente faz confusão, às vezes aplica o teorema dos cossenos onde não pode, né? Então eu tenho que entender aonde que eu posso aplicar o teorema dos cossenos e aonde que eu posso aplicar o teorema de Tales. Então vão existir problemas que muitas vezes você pode resolver por teorema de Tales e o teorema dos cossenos vai achar a mesma resposta, só que já
outros tipos de problema, quando você resolve por teorema de Tales, você acha uma resposta, quando você resolve por teorema dos cossenos, você acha outra resposta. O que significa isso? Se eu estou achando duas respostas, eu tenho que entender, ou esse problema vai ser resolvido por teorema de Tales, ou por teorema dos cossenos. Por quê? Todas as vezes que eu aplico duas metodologias para resolver um problema, que eu chego a duas respostas diferentes, significa que uma das duas eu vou ter que optar. Então eu tenho que entender esse conceito para saber quando eu posso usar o teorema de Tales, quando eu posso usar o teorema dos cossenos, ou quando eu posso usar os dois indistintamente. Da mesma forma vai ter teorema dos senos, né, que apesar de parecer semelhante, mas tem as suas aplicações também. Aí com isso eu consigo classificar o triângulo, saber se o triângulo é retângulo, se o triângulo tem lados iguais ou se não tem. Também, na maioria das vezes, a maioria das pessoas só sabem resolver área de um triângulo através daquela fórmula, né? Base vezes altura dividido por 2. Só que para resolver a área de um triângulo eu vou ter outras fórmulas, né? E através desses teoremas aqui a gente chega a essas outras fórmulas. Então, por exemplo, vai ter casos que essa fórmula base vezes altura dividido por 2 fica muito complicada para mim aplicar. Então, eu tendo esses outros conceitos, né, eu vou poder ter mais recurso para resolver a área de um triângulo. Vou estudar também as funções trigonométricas, porque toda função trigonométrica, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, né, estão sempre baseadas, cotangente, estão sempre baseadas dentro de triângulo, né? Então, com esses conceitos aqui, a gente tem que aprofundar bastante, porque com esses conceitos você resolve uma infinidade de problemas dentro da geometria, né? Porque tem problemas, né, que você vai resolver e se você não tiver esses conceitos você se perde. Ou seja, por que eu aplico esse teorema? Por que eu não posso aplicar esse? Mas qual é a dificuldade? A dificuldade está exatamente porque quando você estuda muitas vezes, você aplica fórmula, mas não basta só aplicar fórmula, tem que saber por que eu estou aplicando aquela fórmula e para que serve aquilo ali, né? Então isso tudo é visto, né, dentro dos mini cursos, mini aulas, para você entender o que você está aplicando, porque eu sempre falo assim, matemática não basta você resolver um problema, eu tenho que, além de resolver, ter certeza, né, daquilo que eu estou fazendo, porque senão você resolve por resolver, né? Eu canso de conversar com pessoas e falo, tá, você achou a resposta, por que você achou a resposta? Foi porque o professor falou, porque está no livro. Eu não posso estudar matemática assim. Quando eu estudo matemática, eu tenho que ter uma resposta e saber, não, eu achei essa resposta por causa disso, disso e disso. Aí eu estou começando a evoluir, ou seja, eu estou começando a aprender realmente, porque matemática, né, como toda matéria que você precisa aprender, como física, eletricidade, eletrônica, não adianta você ficar decorando, você tem que entender. Entender é isso, ter os fundamentos necessários e a partir daí você saber por que você está fazendo, né, esses conceitos. Porque uma coisa é eu decorar, falar, todo triângulo retângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180. Agora, por que isso acontece? Né? E todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos é igual a 360. Existe até fórmula para calcular isso. Agora, por que é 360? Então sempre tem que entender o porquê. A partir do momento que você entende porquê, as coisas vão ficando mais fáceis, certo? Voltando a lembrar, qualquer dúvida, entrar em contato com www.doemate.wordpress.com, gsufra@hotmail.com, doemate@hotmail.com, né? Então esses conceitos têm que ficar enraizados, tem que estar na veia, senão você sempre acaba, né, se confundindo e às vezes quando você aplica um conceito errado, ou você vai resolver o problema e não vai saber se está certo ou se está errado, ou você vai numa hora aplicar um conceito errado e achar uma resposta pensando que está achando a resposta certa e está indo pelo caminho errado.
ok? Então eu vou ficando por aqui nessa apresentaçãozinha aqui e volto a insistir. Esses conceitos são importantes, né? Saber bastante sobre triângulo, porque muitas vezes você vai ter figuras, eu tenho que resolver a área de um trapézio, mas mesmo que eu não saiba a fórmula da área de um trapézio, se eu souber triângulo, eu divido o trapézio em vários triângulos e vou fazer, por exemplo, se eu somar o primeiro triângulo mais o segundo mais o terceiro, vai me dar a área do trapézio. Então com isso eu demonstro inclusive áreas de outras figuras que às vezes a pessoa sabe, eu sei a fórmula, mas esse negócio de fórmula, muitas vezes, numa hora que você está fazendo um concurso, ou quando você precisa aplicar imediatamente, devido à pressão, ao nervosismo, você acaba esquecendo. Agora, quando você entende realmente de onde veio, você não esquece, certo? Então a ideia sempre é essa, é entender. Nada de decorar, nada de ficar inventando moda, né? Macete. Não é macete, é saber o que está fazendo. Ok?